Olá, pessoal! A nossa aula de hoje é sobre regra de 3 simples. Os problemas que envolvem duas grandezas diretamente ou inversamente proporcionais podem ser resolvidos por um processo prático chamado regra de 3 simples. Vamos entender um pouquinho sobre essas duas grandezas. As grandezas diretamente proporcionais é quando o aumento de uma acarreta o aumento da outra, ou a diminuição de uma acarreta na diminuição da outra. Por exemplo, se eu vou ao mercado e compro um pacote de biscoito, esse pacote de biscoito custa R$2. Se eu for pegar 2 pacotes, então vai custar R$4. 3 pacotes, R$6. 4 pacotes de biscoito, R$8. E 5 pacotes de biscoito, R$10. Observe que o meu preço vai depender da quantidade do pacote de biscoito. E se eu comprar a quantidade de pacote de biscoito, óbvio que o preço vai aumentar. Então, aumentando a quantidade de pacote de biscoito, aumenta também o preço. Essas grandezas são chamadas diretamente proporcionais. As grandezas inversamente proporcionais é quando uma grandeza aumenta e a outra diminui, ou quando uma aumenta e a outra diminui. Então, isso na mesma proporção. Por exemplo, se eu estou a uma velocidade de 120 km por hora no meu automóvel, eu faço o percurso em 1 hora. Se eu diminuir essa velocidade para 60 km, eu vou gastar 2 horas. Se eu diminuir para 40, eu vou gastar 3 horas. Se eu diminuir para 30 km, eu vou gastar 4 horas. Se eu diminuir para 20, eu gasto 6 horas. Então, observe que quanto menor a velocidade, mais tempo eu vou gastar para me percorrer um determinado percurso. Então, essa velocidade e tempo são grandezas inversamente proporcionais. Quando a velocidade aumenta, o tempo diminui. Vamos à regrinha de como montar uma regra de 3 simples, né? Conhecendo três dessas grandezas, 3 valores, né? E um desconhecido. Então, primeiro a gente vai construir uma tabela, agrupando as grandezas em colunas, relacionando cada um desses valores à sua grandeza. Depois a gente vai verificar se a grandeza é diretamente ou inversamente proporcional. Eu costumo usar setas para me identificar essas grandezas. Sempre onde tiver o valor desconhecido, eu coloco a seta para baixo. E o outro valor eu vou identificar. Se ela for diretamente proporcional, a seta vai ser no mesmo sentido, na mesma direção. Se ela for inversamente, seta em sentido oposto. Então, depois que eu descobri qual é se a grandeza é diretamente ou inversamente proporcional, aí eu monto as minhas equações. Se ela for diretamente proporcional, eu multiplico os valores em sentido cruzado, em forma de um x. Se elas forem inversamente proporcionais, eu multiplico os valores em forma reta, em linha reta. Então, as grandezas elas serão multiplicadas, né, uma pela a outra, se ela for inversamente. Aí, depois que eu pegar e multiplicar esses valores, eu resolvo a equação. Como? Vamos aqui para o exemplo. Nesse primeiro exemplo, eu tenho assim. Uma mãe recorreu à bula para verificar a dosagem de um remédio que precisava dar ao seu filho. Na bula, recomendava-se a seguinte dosagem: 5 gotas para cada 2 kg de massa corporal a cada 8 horas. Se a mãe ministrou corretamente 30 gotas do remédio a seu filho a cada 8 horas, então qual é a massa corporal dele? Então, o que eu quero saber no problema é qual é a massa corporal desse menino. Então, eu já vou usar aqui como x, que eu desconheço esse valor. Quem é as grandezas que eu estou trabalhando? Estou trabalhando com gotas e com massa corporal. Então, 5 gotas para 2 kg e 30 gotas para x. Vou formar a minha tabelinha. Depois que eu formar a minha tabelinha, gotas e massa, né, colocar no mesmo sentido, na mesma posição, que vem direcionando o problema, eu coloco a seta para baixo onde é que está o valor desconhecido. Aí eu verifico. 5 gotas para 2 kg, 30 gotas para x. Então, se 5 gotas é 2 kg, 30 gotas vai ser para mais quilos. Então, as duas, aumentei as gotas, aumento também os quilogramas. Então, as duas aumentam, as duas, né, são grandezas diretamente proporcionais. As duas setas são no mesmo sentido, porque as duas estão aumentando.
Na hora que eu for multiplicar, se as setas estão no mesmo sentido, eu multiplico em sentido cruzado. Então, 5 eu multiplico pelo x e o 30 vezes 2. 5 vezes x dá 5x e 2 vezes 30 dá 60. Isolo o x no primeiro membro, conservo 60 e passo 5 para o segundo membro com a função de dividir. E aí eu vou dividir 60 dividido para 5, que dá 12. Então, os 12 quilogramas é a massa corporal dessa criança. No segundo exemplo, eu tenho assim: se 5 operários levantam um muro em 10 dias, quantos operários serão necessários para levantar o mesmo muro em 2 dias? Então, observe que eu estou trabalhando aqui com operários e dias. 5 operários, 10 dias. Eu estou querendo saber quantos operários, então eu uso o x em 2 dias. Então, vou formar a tabelinha aqui. 5 operários, 10 dias, x operários em 2 dias. Onde tiver o x, eu coloco seta para baixo, aí eu vou comparar. Se 5 operários levantarem o muro em 10 dias, 2 operários em 2 dias vai ser mais operários. Então, eu diminuo os dias, aumento a quantidade de operários. Então, as setas vão ficar em sentido opostos aqui. Vai ser uma para baixo e a outra para cima. Quando as setas estão em sentido opostos, a grandeza é inversamente proporcionais. Então, quando isso acontece, a gente multiplica reto o x vezes 2 e o 5 vezes 10. X vezes 2 dá 2x, igual a 5 vezes 10, que dá 50. Isolo o x, conservo 50, passo 2 com a função de dividir. 50 dividido para 2 vai dar 25. Então, serão necessários 25 operários para construir essa obra. O terceiro exemplo está assim. Ao viajar de automóvel a velocidade média de 60 km por hora, Vânia leva 4 horas para fazer certo percurso. Certo dia, ela aumentou a velocidade média do automóvel para 80 km por hora. Qual foi o tempo que ela levou para percorrer o mesmo trajeto? Então, quem é que eu estou trabalhando? Eu estou trabalhando com velocidade média e com o tempo. Então, o que ela gastou, a uma velocidade média de 60 km por hora. O que eu quero saber no problema? Qual foi o tempo se ela aumentar a velocidade para 80 km? Então, coloca aqui, a velocidade média 60 km por hora, 4 horas. 80 km, x tempo, porque eu não sei. Vou e coloco seta para baixo, onde tiver o x. A outra seta eu faço as comparações. Se 60 km ela gastou 4 horas, 80 km ela aumentou a velocidade, então ela vai gastar menos tempo. Então, se ela aumenta a velocidade, ela gasta menos tempo. Observe que um aumenta, a outra diminui, as setas são sentido contrário. Vou e multiplico reto aqui esses valores. Então, 80 vezes x e 60 vezes 4. 80 vezes x dá 80x e 60 vezes 4 dá 240. Isolo x, conservo 240, passo 80 para cá, para baixo do 240 com a função de dividir. E aí só é dividir. 240 dividido por 80, que dá 3. Então, o tempo que ela levou para percorrer esse percurso foi de 3 horas. Gente, por hoje é só. Muito obrigada pela atenção de vocês.